Olá, queridos alunos e seguidores deste canal. Eu me chamo Júnior, sou graduando no curso de Licenciatura Plena de Filosofia no Instituto de Estudos Superiores do Maranhão, IESMA. Estou concluindo o quarto período do curso. E hoje nós vamos abordar um pouco sobre o filósofo René Descartes, bem como a meditação quarta retirada de uma obra filosófica do filósofo que busca estabelecer os fundamentos do conhecimento humano usando o método da dúvida. Pois bem, antes de adentrarmos ao nosso tema, precisamos conhecer quem foi René Descartes. René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês, autor da frase "penso, logo existo". É considerado o criador do pensamento cartesiano, sistema filosófico que deu origem à filosofia moderna. Sua preocupação era com a ordem e a clareza. René Descartes propôs fazer uma filosofia que nunca acreditasse no falso, que fosse fundamentada única e exclusivamente na verdade. Ele, René Descartes, fundou o sistema filosófico denominado racionalismo ou pensamento cartesiano. E, segundo ele, se o homem pretende investigar a verdade, deve examinar seu próprio intelecto. O conhecimento é o mesmo para todos os objetos e o universo espiritual contém o universo cognitivo da coisa em si. Descartes parte do ponto de vista de quem na vida se deve duvidar, por princípio, de todas as opiniões recebidas. O fundamento de que parte não é outro senão a autoconsciência. A principal obra de René Descartes é o Discurso sobre o Método, que é um tratado matemático e filosófico publicado na França em 1637, traduzida para o latim em 1656, na qual apresenta o seu método de raciocínio, o penso logo existo, base de toda a sua filosofia e do futuro racionalismo científico. Nesta obra, René Descartes expõe 4 regras para se chegar ao conhecimento, sendo elas que nada é verdadeiro até que venha a ser reconhecido como tal, os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente, as considerações devem partir do mais simples para o mais complexo, o processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. René Descartes foi considerado, portanto, o pai do racionalismo e, ao mesmo tempo, o fundador da moderna metodologia da ciência em sentido crítico. Em 1649, foi convidado para trabalhar como instrutor da rainha Cristina, na Suécia, já com uma saúde bem fragilizada. E René Descartes faleceu, portanto, lá na Suécia no ano de 1650, no dia 11 de fevereiro. Pois bem, depois de conhecermos um pouco quem foi René Descartes, passemos, portanto, agora para o tema desta aula, que é descobrirmos a origem do erro e como evitá-lo. René Descartes, nas suas meditações, duvida de tudo o que pode ser enganoso ou incerto, como os sentidos, a imaginação, os sonhos, as opiniões e as tradições. Ele só aceita como verdadeiro o que é claro e distinto para a razão, como o fato de que ele existe enquanto pensa. A partir daí, ele tenta provar a existência de Deus, da alma e do mundo exterior, usando argumentos racionais e dedutivos. As meditações são divididas em 6 partes, cada uma com uma meditação e cada uma com um tema específico. Mas, como eu disse, hoje nós abordaremos apenas a meditação quarta, que trata do problema do erro humano, buscando explicar como é possível que um ser criado por Deus, que é perfeito e verdadeiro, possa se enganar e errar. Descartes, portanto, parte do princípio de que Deus existe e que Ele é a causa de todas as coisas, inclusive da sua própria existência e das suas faculdades de conhecer e de querer. Ele reconhece que Deus é infinito,
onipotente, onisciente e bondoso, e que não pode ser a fonte de nenhum engano ou falsidade. Portanto, o erro não pode vir de Deus, mas deve ter outra origem. E afinal, se o erro não vem de Deus, de onde vem o erro? Qual a origem do erro? Alguns dizem que se Deus criou todas as coisas, inclusive o ser humano, logo o erro vem dele, vem de Deus. Descartes contraria essa ideia, elaborando uma tese que inocenta Deus do erro. Descartes se interessou pela questão da existência de Deus e tentou provar racionalmente que Deus é perfeito e não pode ser a causa do erro humano. E agora nós vamos ver a tese de Descartes para assim inocentar Deus do erro. E a primeira tese, o primeiro caminho que Descartes usa para inocentar Deus do erro é dizer que a ideia de Deus, a ideia que nós temos de Deus, é uma ideia inata. Deus é uma ideia inata, ou seja, que nasce com o homem e não depende da existência. Nós nascemos com uma ideia de Deus. E essa ideia é de um ser perfeito, infinito, onipotente, onisciente e bondoso, que criou todas as coisas. Essa ideia não pode ter sido produzida pelo nada, nem por um ser imperfeito como o homem. Logo, aí a ideia de Deus prova a existência de Deus como sua causa. Se essa ideia inata que nós temos de Deus não foi criada do nada, logo algum ser maior que eu a criou. Daí vem uma das provas da existência de que existe um ser superior a mim que me deu esta ideia inata da existência de um Criador, da existência de um Deus. O segundo caminho é de que Deus é a causa da verdade. Descartes diz que Deus é a causa da verdade, pois Ele é a fonte de toda a luz natural da razão. Deus nos deu a capacidade de conhecer as coisas claras e distintas, que são as ideias evidentes que não podem ser duvidadas. Deus também nos deu a liberdade de escolher entre o verdadeiro e o falso, o bem e o mal. Deus não pode nos enganar, pois isso seria uma imperfeição e uma falta de bondade, incompatíveis com sua natureza. E aí o terceiro caminho é o erro, que é uma causa pelo mau uso da vontade. Descartes explica que o erro é causado pelo mau uso da vontade humana, que se entende além do entendimento e que se estende além do entendimento. A vontade é a faculdade de afirmar ou negar algo, de consentir ou recusar. O entendimento é a faculdade de conhecer as coisas. Quando a vontade julga algo que o entendimento não compreende claramente, ela se precipita e se engana. O erro é, portanto, uma falta de atenção, de prudência ou de moderação da vontade que não espera a evidência do entendimento. Deus não é responsável pelo erro, pois Ele nos deu a vontade livre e nos ensinou a usá-la bem, seguindo a luz da razão. Bom, vimos que Deus não é a causa do erro humano. Mas se Deus não é a causa do erro humano, Ele que é criador de tudo, da onde vem o erro? Qual a sua origem? Descartes, portanto, analisa então as suas faculdades de entendimento e de vontade, que são as que intervêm no ato de julgar. Ele afirma que o entendimento é a faculdade de conhecer as coisas e que ele é limitado e infinito, pois não pode abarcar tudo o que existe. A vontade, por outro lado, é a faculdade de afirmar ou negar algo, de consentir ou recusar, e que ela é ilimitada e infinita, pois pode se estender a qualquer objeto, mesmo que não o compreenda. Descartes conclui que a vontade é superior ao entendimento, pois ela participa mais da perfeição divina. Descartes explica, então, que o erro é causado pelo mau uso da vontade
que se precipita em julgar algo que o entendimento não percebe clara e distintamente. O erro é, portanto, uma falta de atenção, de prudência ou de moderação da vontade que não espera a evidência do entendimento. Descartes afirma que Deus não é responsável pelo erro, pois ele não deu a vontade livre, pois ele nos deu a vontade livre e nos ensinou a usá-la bem, segundo a luz da razão. Descartes diz que Deus não poderia ter feito o seu entendimento mais perfeito, pois isso implicaria em torná-lo igual a Deus, o que é impossível. Além disso, Descartes diz que Deus não poderia ter limitado a sua vontade, pois isso seria uma imperfeição e uma falta de bondade. Descartes, portanto, propõe alguns meios para evitar o erro, sendo eles superar o juízo, quando não se tem uma ideia clara e distinta do que se quer afirmar ou negar. Isso significa não dar o assentimento da vontade a algo que o entendimento não percebe com evidência. Assim, evita-se o risco de se enganar por precipitação ou prevenção. O segundo caminho é seguir a ordem das razões, ou seja, começando pelos conhecimentos mais simples e evidentes e progredindo gradualmente para os mais complexos e obscuros. Isso implica em dividir as dificuldades em partes menores e em compor um todo a partir das partes conhecidas. Assim, evita-se o erro por confusão ou ignorância. E o terceiro caminho é revisar as conclusões obtidas, verificando se elas são coerentes e consistentes com as premissas e os princípios. Isso implica em examinar os argumentos com cuidado e rigor e em corrigir os possíveis erros ou lacunas. Assim, evita-se o erro por negligência ou contradição. Descartes afirma, portanto, que, seguindo esses meios, ele pode alcançar a verdade e a certeza em todas as coisas que são possíveis de serem conhecidas pelo seu entendimento.